E aí, gente, sou Leonardo Guimarães, sou psicólogo e aqui no meu canal falo sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre algumas curiosidades relacionadas a esses assuntos. E hoje eu quero falar sobre o hábito de ouvir audiobooks e o quanto isso tem ajudado a minha vida e a organização do meu tempo. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque se você está pensando em adquirir esse hábito, com certeza as informações que eu vou compartilhar aqui vão te ajudar bastante. Bom, e com certeza o hábito de ouvir audiobook é uma coisa que divide muito opiniões, né? Tem gente que prefere o livro físico por ter mais um contato, por ter aquela experiência, né? O pessoal comenta de cheirar o livro, de ficar visualizando, de pôr na estante, ficar apreciando ele, o ritual mesmo do leitor, assim, né? Claro que é uma coisa, uma experiência bem prazerosa para quem tem esse hábito. E também tem gente que defende o hábito de ouvir audiobook como sendo algo de extrema eficácia, que torna a pessoa muito produtiva, que otimiza muito o tempo, enfim. Então, eu busquei desenvolver esse hábito, né? Venho adquirindo, na verdade, esse hábito e tem sido uma experiência bem interessante. Então, resolvi compartilhar aqui. Claro que eu observei alguns aspectos negativos, mas na média geral, assim, é um hábito que, para mim, se torna muito mais vantajoso do que prejudicial. Então, começando pelos aspectos negativos aí que de repente a pessoa que possa tentar aprender, né, caso tu venha buscar a desenvolver esse hábito, talvez também possa se deparar com isso. Em primeiro lugar, uma coisa que me chamou a atenção é a minha dificuldade para memorizar alguns dados, dados mais pontuais assim. Por exemplo, o autor está citando um outro trabalho, o autor está citando um outro autor que publicou um livro no passado, enfim, essas coisas mais específicas, nome de autores, período de publicação, termos muito específicos, isso eu memorizo muito melhor lendo. Até acho que é uma coisa dos próprios mecanismos da memória, da forma que a gente é treinado a aprender a memorizar, né? De repente, ao longo prazo, se a gente continua treinando, pode ser que desenvolva uma capacidade de memorizar um pouco melhor, assim. Mas eu tenho notado uma dificuldade. Então acaba que às vezes eu ouço o capítulo, por exemplo, e vou na internet e pesquiso o termo específico que eu tenho na dúvida, assim, para ajudar meu cérebro a memorizar. Tá? Esse é um ponto que eu tenho notado de ponto negativo. E o segundo aspecto negativo é uma propensão à distração. Então, às vezes eu estou ouvindo o meu audiobook, por exemplo, mas aí dependendo do ambiente que eu estou, algum estímulo captura minha atenção e aí depois, quando eu paro para ver, eu fui relapso em algum aspecto, em alguma parte do capítulo, assim, tá? Então, esse é um outro aspecto negativo que, na minha experiência, eu venho tendo. Já conversei com pessoas que também ouvem audiobooks e são pessoas que não têm esse aspecto, assim, que não reclamam desse prejuízo. Então, se por acaso também tem o hábito de ouvir audiobook e não teve ainda esses prejuízos, deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a tua experiência, qual é a tua visão sobre isso, poder trocar uma ideia sobre isso com mais detalhes, beleza? Bom, e agora os aspectos positivos que para quem está buscando desenvolver esse hábito, assim, eu acho que é o mais importante, né? Mas antes de eu te contar quais são as vantagens que eu venho observando ouvindo audiobook, eu só vou te pedir para deixar um like aqui no vídeo, né, caso o conteúdo esteja sendo útil para ti, porque isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas e eventualmente algumas pessoas que vão se beneficiar desse hábito podem acabar encontrando meu vídeo, tá certo? Valeu. Primeiro ponto positivo que me chama a atenção, e isso é muito notável assim, é a otimização do tempo. Por exemplo, um livro que eu levaria, sei lá, 15 dias para ler, 20 dias, um mês para ler, eu consigo ouvir ele, o mesmo livro, a mesma versão, eu consigo ouvir esse livro em 3 dias, 5 dias no máximo. Assim. Então isso é muito vantajoso para quem procura adquirir conhecimento em grande quantidade, assim, ou tem uma demanda muito grande, seja por conta da formação acadêmica, da profissão, porque a pessoa quer produzir conteúdo sobre os livros, enfim, a capacidade de aquisição de conhecimento na otimização do tempo é um ponto muito importante, com certeza. E aqui eu estou falando, né, essa média de tempo para ouvir um livro com qualidade, né? Então, com certeza, a pessoa, dependendo do tipo do conteúdo do livro, consegue ouvir em ainda muito menos tempo. Outro aspecto que me chama a atenção, que eu achei muito importante, é que eu consigo adquirir o conhecimento enquanto eu estou fazendo alguma atividade. Eu consigo ouvir o livro, por exemplo, caminhando na rua, dependendo do local que eu estou caminhando, dependendo do nível de atenção que eu preciso ter naquela tarefa. Eu consigo ouvir
por exemplo, um capítulo de livro, me deslocando, dependendo do tamanho do capítulo do livro, né, me deslocando de Uber da minha casa para o trabalho, por exemplo. Então, vale muito a pena. Assim, imagina, se eu consigo ouvir, por exemplo, um capítulo indo para o trabalho, um capítulo voltando, em um dia, só com o tempo que eu passaria já dentro do carro, eu consigo consumir 2 capítulos de livro. Né? Então, isso é muito vantajoso. Em terceiro lugar, que para mim é a maior vantagem, assim, eu consigo ouvir 1 ou 2 capítulos de livro antes de dormir, sem que isso atrapalhe o meu sono. Eu sempre gostei de consumir conteúdo interessante antes de dormir, assim. Não sei porque é um horário que eu estou com um nível de atenção propício, é um horário que o ambiente está silencioso, não sei. Sei que para mim faz muito sentido. Seja assistir um filme, assistir um seriado, ler um livro, um artigo até científico, enfim, eu sempre gostei do período da noite para isso. Só que, como eu já falei aqui em outros vídeos, e eu falo bastante sobre isso, até no meu Instagram, o período da noite, né, a gente deve treinar o relaxamento para dormir bem. Então, se eu estou assistindo um filme, e esse filme é, sei lá, no, no laptop, ou no próprio celular, enfim, eu estou emitindo luz, né, estou capturando luz com os meus olhos e isso está bloqueando a síntese de melatonina. Automaticamente, eu vou ter menos melatonina quando eu for dormir e o sono de menor qualidade. Se eu estou lendo um livro físico, por mais que seja muito prazeroso ler um livro físico, eu também preciso de uma fonte de luz. Então, automaticamente, eu também preciso, também acabo bloqueando a síntese de melatonina e, consequentemente, acabo tendo um sono de menor qualidade, tá? Com o audiobook, não, eu posso deixar o visor do meu celular desligado, já programo, por exemplo, o despertador para o dia seguinte, enfim, e fico relaxado no escuro, já com um ambiente propício para dormir, ouvindo um capítulo de livro, sabe? Eu tenho muita atenção, muita concentração, é uma atividade relaxante, prazerosa. Claro que, dependendo do teor técnico do livro, não é recomendado talvez nesse horário para algumas pessoas, mas assim, uma atividade muito tranquila, é uma forma de otimizar o tempo, é uma forma de criar um certo ritual assim de higiene do sono, né? Do cérebro ir percebendo assim que já está no horário de dormir, a pessoa começa a relaxar, começa a ficar tranquila e dorme bem. E é uma forma, como eu falei, de otimizar o tempo, assim. Então esses 3 aspectos, assim, na minha opinião, na minha experiência consumindo audiobook, faz com que a experiência seja muito gratificante, muito prazerosa e muito produtiva para mim, assim. Tenho muitos benefícios através do hábito de ouvir audiobooks. Então, no vídeo de hoje, eu só queria falar sobre isso, né? Só compartilhar essa minha experiência. Eu postei lá no Instagram alguns stories falando sobre isso, pedindo indicação de aplicativos e tudo mais. E eu achei interessante dar esse retorno assim para quem interagiu comigo lá, até para eventualmente quem não desenvolveu esse hábito ainda também ter a minha posição, assim, né? Em resumo, então, é um hábito que tem algumas limitações, do meu ponto de vista, especialmente a dificuldade para memorizar dados e a propensão à distração, mas é um hábito que tem muitos benefícios, em especial a capacidade de otimizar o tempo, de conseguir consumir conteúdo em momentos que a gente não conseguiria ler um livro com atenção, com tempo, e de poder realizar esse hábito tão prazeroso, tão gratificante, tão enriquecedor antes do período de dormir, sem que isso acabe comprometendo a qualidade do nosso sono. Então, uma forma de adquirir conhecimento e ter uma rotina bastante produtiva e bastante prazerosa. Então, essa é a experiência que eu venho tendo. Caso tu experimente também fazer isso, deixa aqui nos comentários depois o que tu achou dessa experiência de ouvir audiobooks, deixa aqui qual é o aplicativo que tu está utilizando, porque de repente eu posso testar algum outro aplicativo também e acabar até gravando um vídeo futuro falando sobre uma próxima experiência, beleza? Muito obrigado pela atenção então e até o próximo vídeo.